É isso. Então, a gente vai trazer aqui, Cris, agora, acabou de sair, então a gente traz como atualização os dados da pesquisa Quest. Então, pesquisa Quest, expectativa, né, de que a gente teria os resultados, acabou de sair. No primeiro turno, vamos trazer aqui em destaque o presidente Lula, que está liderando com 38%, você está vendo os números aí na sua tela. Logo depois vem o Flávio Bolsonaro com 31%, e aí os danicos, né? Renan Santos, Caiado, Augusto Cury e o Romeu Zema. Mas eu quero também trazer os números do segundo turno. Eu acho que a gente ainda não tem o print dessa tela, mas eu posso trazer os dados aqui, vou cantando a bola para vocês. Segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula está com 43% e Flávio Bolsonaro 40%. Esses são os números da Quest divulgados nessa sexta-feira e tem os 3 candidatos, né, aprovados em convenções partidárias e 4 simulações de segundo turno também, mas eu trouxe a principal. Perfeito. No primeiro turno, 7 pontos de diferença, né, para o Lula, 38-31. E, Chico, chama a atenção que o Zema vai ficando para trás e o Renan Santos e Caiado aparecem os dois com 4%. Essa é pesquisa feita presencialmente, né? Muita gente questiona, as pesquisas feitas pela internet colocam o Renan Santos chegou a aparecer numa pesquisa aí com 10%, pontos, mas não é. A realidade no mundo assim, presencial, ele está ali, é forte, né? Porque ele está empatado com o Caiado e é um cara que não tem a estrutura partidária do Caiado. Então, primeiro turno, 38 para o Lula, 31 para o Flávio Bolsonaro, e depois os outros lá com 4%, e o Zema e o Augusto Cury com 2%. E no segundo turno chama a atenção o equilíbrio, né? 43 para Lula, 40 para o Flávio, é aquilo que a gente dizia mais cedo, né? O efeito do Banco Master já passou, o Flávio recuou um pouco, mas desse patamar parece que ele não desce. Tem o antipetismo também forte, né, Chico? Segurou no antipetismo e vai ficar nisso até o fim. Em todas as pesquisas o Lula na frente, mas por uma margem estreita que não dá para dizer que há conforto nessa vantagem, especialmente se for para o segundo turno, né? Por isso que tem um esforço da turma do Lula tentar ganhar no primeiro. Fala, Cris. O resultado de segundo turno é bastante preocupante, né? 43-40 não é nada, é dentro da margem de erro, a diferença entre eles. Eu diria que no primeiro turno o resultado é muito bom, reflete uma estabilidade, inclusive. Mas no segundo turno, a Gabi me corrige se eu estiver errada, é 43 para o Lula, 40 para o Flávio Bolsonaro, não é isso? 43-40. 43-40, uma transferência de votos, né, dos candidatos da direita aqui. É uma diferença pouquíssima diferença, pouquíssima. Muito ruim esse resultado, eu acho. Eu não tenho aqui, eu não sei se a gente tem já as linhas, né, ao longo do tempo, isso que eu vou dar uma olhada aqui. Fala, Gabi. Não, se você quiser eu posso te ajudar aqui, que eu estou também com a pesquisa aberta. Mas enquanto isso, Rodrigo, chamar a atenção, né, que é muito ruim, especialmente porque a gente tem tido bombas caindo no colo, né, do Flávio Bolsonaro nesse momento. Eu não sei quanto também essa pesquisa já tem a percepção, né, atrelando o caso do filho do presidente Lula, né, no INSS também, se isso já está se refletindo. Mas o Flávio Bolsonaro tem situações ali consecutivas acontecendo na campanha. Desculpa, talvez, Gabi, a pesquisa já reflita para o Flávio positivamente a entrada da Michelle na campanha dele. Sim, isso sim. Isso a Michelle tem a sua força e o Flávio até então não contava, ou estava muito duvidoso ali, a briga familiar estava pegando fogo, né? Mas daí, mais importante ainda, o Lula ter fechado os palanques regionais, ter feito todas as alianças, ter corrido com isso, ter feito política para valer, já agora à beira do lançamento da campanha. Já vai para a rua com tudo fechadinho e tal, porque esse efeito de segundo turno colado poderia dar uma certa força ao Flávio em alguns palanques de alguns estados. Ele não vai contar com isso, porque já foi tudo fechado. A impressão que eu tenho olhando assim, né? Essa semana a gente teve uma outra pesquisa CNT-MDA que dava uma vantagem maior para o Lula. A verdade é assim, todas as pesquisas nos últimos 2, 3 meses, desde maio, em maio chegaram a aparecer algumas com o Flávio empatado ou um ponto na frente. Depois do caso Dark Horse, de maio para cá, então é maio, junho, julho, 3 meses, todas elas dão o Lula na frente, seja por 3 pontos, 4, 5, 6, mas nenhuma dá uma vantagem assim folgada para o Lula. Então é
é um país que está com o eleitorado cristalizado, parece que a gente quase que está no mesmo ponto de 2022, né? Moveu-se muito pouco, quase nada em relação a 2022, uma leve vantagem para o lado do Lula, que vai no limite, né, Chico? Precisa fazer o serviço muito bem feito, porque vai depender de apoios locais, dos palanques regionais, de apoios por todo o Brasil para fechar essa contabilidade e impedir que a extrema-direita avance como está avançando em outras partes do mundo. E vai precisar fazer uma campanha muito forte no sentido de desconstruir realmente o Flávio, porque se deixar só no noticiário, a gente viu que não vem, o noticiário não vai mais lembrar de Dark Rossi, não vai lembrar mais de Vorcaro de forma alguma. Ainda mais se tiver essa possibilidade de quase empate mesmo em segundo turno. Sim. Então eu acho que tem que ser uma campanha muito forte nessa linha que o Kassab aposta, de desconstrução, de que o Flávio não aguenta a campanha por conta dos 61 milhões do Vorcaro e outras denúncias contra ele. Me chama a atenção também, Cris, que em todas as simulações de segundo turno, a Gabi trouxe segundo turno contra o Flávio, mas tem segundo turno do Lula contra o Caiado. Aí o Lula tem 44, o Caiado 37. Tem segundo turno contra o Renan Santos, 44 a 36. Então parece que o Lula tem um teto ali, por volta de 44, 43, 45 no máximo, é o teto do Lula. Não vai passar muito disso, então é o país realmente rachado ao meio. A tendência é uma eleição super disputada, que vai ser decidida por uma diferença relativamente pequena e que traz dificuldades também, se o Lula ganhar, e ele é favorito para ganhar, para o pós, né? O que vai acontecer depois, porque se vier desestabilização externa com um país muito dividido, vai ter gente disposta aqui, dessa vez, a aprontar e com apoio dos Estados Unidos, né? Cris, obrigada. Pode fechar rapidinho, querida, por favor. Só uma consideração em relação a isso que o Rodrigo está falando, Gabi, porque eu não tenho todos os números de pesquisa na minha cabeça. Mas me lembro de pesquisas em que o segundo turno dava uma diferença maior entre Lula e Flávio Bolsonaro. Isso mostra que os escândalos de corrupção, eles têm um tempo de fermentação, de repercussão. Depois eles sedimentam e ficam para trás, né? E a gente não pode, eu acho que tem um fator que a gente não pode deixar de considerar, e por isso que eu acho esse resultado dessa pesquisa muito ruim, né? Que é o trabalho maciço da extrema-direita nas máquinas digitais. Isso foi explícito ontem na aula que o professor João César deu, e eu acho que numa eleição, uma pesquisa que mostra um resultado tão apertado assim, é muito preocupante, porque a gente sabe que nessa eleição, essas máquinas digitais vão jogar um papel muito forte, muito intenso, como nunca a gente viu antes. Sem dúvida. Perfeito. Obrigada, Cris. Até semana que vem. Obrigado. Tchau. Boa noite, querida.